Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares e esse ambiente que você está agora, que venha ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero agradecer a todos aí que têm reagido aos nossos vídeos, a cada vídeo de momento de reflexão. Deus abençoe sua vida. Quem tem compartilhado, nos ajuda, pessoal, nos ajudem a propagar essas reflexões. É um momento de aprendizado que nós tiramos aqui, então ele tem esse intuito de alcançar mais pessoas. Eu aprendo, você aprende, e nós compartilhando, outras pessoas também vão aprender a ótica sobre cada texto ali, porque é assim, pessoal, ninguém é o dono da verdade, né? Ninguém é o dono da verdade. E o que acontece? Tem assuntos que têm várias óticas, vários pontos de vista. E nós trazemos aqui com o objetivo de aprender, não se limitar a esse aprendizado, a aprender, porque aprendizado quanto mais nós temos, melhor, ok? Então que Deus abençoe vocês, e você que está chegando novo aí, nós estamos aqui na plataforma do TikTok e do YouTube. Momentos de reflexão, nós trazemos diversos temas e vemos eles através da Palavra de Deus, ou seja, o que a Palavra de Deus pode nos dizer sobre esse tema. Tá? Seja bem-vindo ao nosso canal e nos ajude aí já se inscrevendo e ativando as notificações. Você é sinalizado quando sair conteúdo novo aí, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Hoje o tema que nós vamos refletir é este: a origem dos pensamentos maus. A origem dos pensamentos maus. Então vamos ver à luz da palavra, que nós temos aqui no bannerzinho três passagens, né? Em 3 livros diferentes, dizendo ali, Mateus 15:19, do coração procedem maus pensamentos. Gálatas capítulo 5, versículo 17, ali está falando da luta da carne contra o espírito. Lembrando também, pessoal, que nós temos um vídeo de reflexão sobre os frutos do espírito e as obras da carne, né? Eu acho que inverti, bom, mas dá uma conferida lá, pessoal, que nós falamos disso aí, tá bom? Daquilo que vem do espírito e daquilo também que vem da carne, ok? Então assim, pessoal, primeira coisa, olhando para a ótica cristã, muitos cristãos amam a Deus, oram, lêem a Bíblia, fazem estudos, teologia, mesmo assim são atacados por pensamentos ruins. E aí isso levanta o quê? Uma pergunta bem sincera: de onde eles vêm? Será pecado pensar? Ou existe algo mais profundo acontecendo na mente humana? Então vamos ver o que a palavra de Deus pode nos dizer sobre isso, né? Então, primeira coisa, pessoal, nós vamos ali já está aqui no banner, Mateus 15:19. Vou colocar aqui para a gente ver o texto. Livro de Mateus, capítulo 15, versículo 19, que diz assim: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Então, exegeticamente, ou seja, vendo a centralidade do texto, aquilo que o texto está propagando, está querendo passar, a palavra grega para pensamentos aqui é dialogismoi. Dialogismoi, ou moi. Quer dizer o quê? Raciocínios internos, debates mentais, ideias que surgem e circulam dentro da mente. Essa é a tradução no original para a palavra no grego, para a palavra pensamentos, que está se referindo aqui no versículo. Então assim, Jesus não diz que eles sempre nascem ali, mas que passam por ali, e quando aceitos, produzem pecado. Segundo ponto, a origem dos pensamentos maus segundo a palavra de Deus. Vamos lá para o livro de Jeremias.
Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Ou seja, após a queda, a mente humana ficou vulnerável. Após a queda do homem, após o pecado adentrar no mundo. E ali no livro de Romanos, vamos ali para Romanos. Livro de Romanos, capítulo 7, versículo 23, diz assim: mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Ou seja, nem todo pensamento vem de fora. Alguns surgem da carne, da velha natureza. É o que eu digo, pessoal, porque assim, quando nós viemos para Deus, para Jesus, aceitamos Ele, tudo se faz novo. Aí tem quando você se batiza nas águas também, o velho homem se foi, tudo se faz novo. Só que, erroneamente, algumas pessoas dizem que o velho homem morreu ali. Só que ele tenta ressuscitar todos os dias. Ele tenta. Áreas específicas na vida de cada um. Um é na bebedeira, outro é nas drogas, outro é na pornografia, outro é diversas coisas que fazia. Aquilo tenta lutar na nossa mente, tenta lutar tentando ressuscitar. Aí que é uma guerra da carne contra o espírito. Porque aquele que estiver mais alimentado, cria força. Então, se o espírito está bem alimentado, aquilo que é da carne, aquilo que é do nosso eu, ele não tem força para levantar. Porém, o que acontece? Quando o oposto acontece, aí aquilo ali vai se alimentando. Então, se você já ouviu alguém dizer, mas morreu de vez, não, ele tenta ressuscitar todos os dias. Todos os dias. Tem dias que você está bem, tem dias que você não está tão bem, tem dias que você está forte, tem dias que você está fraco. A Bíblia diz, quando estou fraco, é aí que sou forte. Então, nós temos que refletir referente a isso. Porque a palavra de Deus nos diz assim, que devemos orai e vigiai, ok? Só que se você jejua, se você ora, é benção. Porém, se não vigiar, o quê? Vigiar o quê? O que está em volta? Sim, e o que está dentro. Tudo se perde. Se perde. Então você, eu orei 10 horas. Nossa, o céu desceu. Maravilha, o céu desceu? Ok, mas se não vigiar, bastou 10 minutos para você perder o efeito da oração. Ok? Então é uma luta constante, né? Vamos ali para o livro de Gálatas? Livro de Gálatas, capítulo 5, porque o ser humano, ele é tendencioso em buscar aquilo que traz prazer para a carne. Os desejos dos erros, das falhas, isso aí não provém do espírito, ele luta de frente contra o espírito. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Outro tópico: influências externas. Influências externas, ou seja, influências do mundo. Vamos lá para Romanos. Capítulo 12, versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o termo grego aqui é aion, que significa sistema, mentalidade dominante. Ou seja, aquilo que consumimos, conteúdo, conversa, exemplos, né? Se transforma em matéria-prima para os pensamentos. E lá no livro de Provérbios, capítulo 23, temos uma referência também. Capítulo 23, versículo 7. Diz assim, ó, pois ele só pensa nos gastos. 23, 7. Coma e beba. Ele lhe diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Provérbios 23, 7. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Pois eu só penso nos gastos, ele diz assim, come e beba, mas não fala com sinceridade. Outro ponto, ataques espirituais, inimigo, vamos falar do inimigo agora, né? Livro de João, capítulo 8, versículo 44, diz assim, ó, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então ele é mentiroso e pai da mentira. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5 diz assim, ó, as armas com quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Pessoal, aqui eu quero abrir um leque aqui, mas não sair fora do texto. Vocês viram que interessante que fala aqui? Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Pessoal, não estou falando que a gente tem que ser um cristão revoltado, não. Não é isso. E bater de frente com todo mundo. Mas é que assim, hoje em dia, há muitas ideologias. E é criada do nada. Normalmente para favorecer coisas que não são positivas. Quero ser aqui bem conservador nas minhas palavras. E aí, quando isso bate de frente contra aquilo que vem de Deus, princípios que vêm de Deus, bons princípios, princípios conservadores, você não pode aceitar. Não aceite. Não aceite. Saiba argumentar. E se for preciso, debata, mas debater com ideias. Palavra. É claro que é assim, pessoal. A Bíblia diz que não é por muito falar que vamos ser ouvidos, e não é por força nem por violência também. Certo? É aquela coisa assim. Se você falar, você ganhou o teu irmão. Você ganhou alguém. Se vê que o negócio não vai, você faz o seguinte, você faz igual Jesus deu a ordem para os apóstolos. Se aquele lugar não te aceitar, aquela cidade não te aceitar, vire de costas e bata a poeira dos seus pés, né? Deixa para lá, né? Então, voltando aqui, pessoal, o livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5 aqui, ou seja, levantando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então, ali na parte B, para torná-lo obediente a Cristo. Esse é o objetivo. O apóstolo Paulo aqui, ele não diz sentimentos, mas pensamentos. No original, no grego, é noemata. Não é matar. Não é o Noé que mata alguma coisa, tá, pessoal? É noemata, a palavra original no grego para sentimentos. Ela quer dizer o quê? Ideias lançadas na mente. Ok? Não tem nada a ver com Noé lá, tá bom? Ideias lançadas na mente.
O diabo ele não cria somente, mas sugere, acusa. Ele é acusador. E ele é bom nisso. Coisas que já se passaram, você se acusa. Coisas que se passaram, você não consegue digerir. Ele é bom nisso. Por quê? Porque ele não lê a mente. Ele lê feições. Ele analisa quando você está triste. O que deixou triste. O que supostamente você possa estar pensando. E é através disso aí que ele acusa coisas do passado que você fez. Coisas erradas que foram feitas. Você pediu perdão para Deus. Deus te perdoou porque Ele é misericordioso. E porque o teu coração ficou mal com aquilo, se arrependeu com aquilo. Mas Ele tenta ficar trazendo aquilo que passou, aquilo lá de trás, para lançar na tua mente, para distorcer e plantar dúvidas. É isso que Ele faz. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ou seja, a serpente não forçou Eva. Ela lançou uma ideia. Ela não precisou forçar. Ela lançou uma ideia. E é o que acontece hoje, pessoal. Muitas pessoas, muitas ideologias são lançadas para criar uma ideia. Quem tem uma mente que não está firme acaba sendo levado por essas ideias. Como se fosse... E se às vezes você perguntar para a pessoa o que ela acredita, porque aquela ideia, nem ela sabe. Ela diz que acredita. Segue aquilo. Mas ela não sabe nem explicar aquilo que ela segue. Terceiro ponto. Pensar não é pecar. Pensar não é pecar. Permanecer é. Então, e isso é libertador. Livro de Tiago. Vamos ver o que Tiago fala. Capítulo 1, versículo 14 e 15. Diz assim, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Interessante isso aqui, Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Por exemplo, aquela pessoa ela era alcoólatra. Jesus apareceu na vida dela, se entregou, ela não é mais. Né? É um exemplo. Então, é tentado pela própria cobiça, sendo arrastado e seduzido. E como tem libertações que são gradativas, aos poucos ali a pessoa vai indo, vai sendo regenerada, até um ponto ali de... Né? Mas se a pessoa der lado, aí essa cobiça, ela tendo engravidado, aí com isso, aquilo ganha proporção, dá luz ao pecado. E dando luz ao pecado, após ter consumado, gera a morte. Ou seja, né? Vamos falar aqui da morte espiritual, vamos colocar assim. Lembrando que Jesus ressuscita. Ok? Então, se você acha que alguma coisa aconteceu na sua vida e você morreu espiritualmente, Ele é perito em ressuscitar. Comece falando com Ele. Ele sabe dos teus erros, dos meus? Sabe? Então, diga a Ele os seus erros. Diga a Ele os seus erros. Confesse a Ele os seus erros. Esvazie-se de tudo isso que tem aí dentro. Ele está sempre ali, pronto a ouvir aquilo que tem dentro de nós. Então, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, o pensamento é pensamento, aceitação, desejo e ação. Ou seja, por exemplo, Jesus foi tentado em Mateus 4, mas não pecou. O pecado começa quando o pensamento ganha morada, não quando bate a porta. Porque pensamentos ruins batem a porta. Setas batem a porta. Mas quando o pensamento ganha morada, não bate a porta. Quarto ponto. Como lidar biblicamente com pensamentos maus? Ponto A. Discernir a origem. Livro de 1 João. Primeira epístola de João. Capítulo 4, versículo 1. Diz assim, Amados, não creiam em qualquer espírito,
Mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, né? Nem todo pensamento é seu. Nem todo pensamento é verdade. Ponto B. Substituir. Não apenas rejeitar, substituir. Livro de Filipenses. Capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. É uma luta na mente. É uma luta na mente. Então aqui está dizendo que pode, não é só rejeitar, é substituir os pensamentos negativos por aquilo que é digno de louvor. Aí pense nessas coisas que são conectadas com Deus. Ou seja, tudo que é verdadeiro, nisso pense. A mente não fica vazia. Se você não é um ocup com a verdade, a mentira ocupa o espaço. Essa palavra que eu falei aqui, pessoal, eu dei um corte no vídeo aqui para descobrir a origem dela, que para mim também é novo. Se você não é um ocup com a verdade, então ocup quer dizer um encontro casual. Se você não tem um encontro casual com a verdade, a mentira ocupa o espaço. Então, se você não tem encontro com a verdade, a mentira ocupa espaço. Palavra nova, ocup. Ponto C. Renovação contínua da mente. Vamos lá para o livro de Efésios. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente, ou a serem renovados no modo de pensar. E emendando aqui o 24, a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, proveniente da verdade. A palavra renovar aqui, pessoal, o verbo renovar, vem no original, no grego, quer dizer ananeo, quer dizer tornar novo outra vez, continuamente, não é só uma vez, contínuo. Tornar novo, mais uma vez, continuamente. Ou seja, não é um evento, algo uma vez só. É um processo diário. Ou seja, tentar manter a mente renovada diariamente, continuamente. E aí, pessoal, nós chegamos a qual conclusão? Pensamentos maus não significa que você é fraco espiritualmente. Significa que você está em uma batalha invisível. E a Bíblia nunca escondeu isso. Livro de Salmos, para finalizar. Capítulo 94, versículo 19, diz assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Vou repetir. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Ou seja, Deus não apenas vê seus pensamentos. Ele oferece cura, governo e paz sobre eles. Ok, pessoal? Então, Deus não vê apenas os seus pensamentos. Ele oferece uma cura, governo e paz sobre ele. Ok?
Como? Eliminando o pensamento? Não. Substituindo. Pelo quê? Por aquilo que vem e é o contrário daquilo que é negativo. O contrário negativo é positivo. E aquilo que vem de Deus é positivo. Esse é o segredo. Substituir. Não é eliminar, é substituir. Amém? Pessoal, palavra fantástica. Falou comigo, aprendi muito aqui. Aprendi mesmo, né? Tem uma palavra nova. E acredito que com você não foi diferente. Então, se não foi diferente, nos ajude a propagar essa reflexão, nos ajude a compartilhar. Tem muitas pessoas hoje, tem muitas, que muitos pensamentos ruins na mente e elas não sabem como lidar. Não sabem como lidar com pensamento ruim. Se cobra, se flagela, se arrebenta, sabe? Se cobra demais. Tem pessoas que não sabem lidar com isso, sabe? Tem pessoas que não sabem lidar com isso. Ao invés de ajudar, só piora a situação. Então acredito que através dessa reflexão, nós tivemos aí uma receita para lidar com isso. Amém? Pessoal, sugestão de temas, coloquem aí nos comentários. A sua opinião é muito importante. Concordo, discordo, eu acho isso, eu acho aquilo. Pessoal, coloque aí. Tem algo a acrescentar? Coloque aí. Eu não concordo. Coloque aí também, pessoal. Vai ser de muita importância e a gente vê todos os comentários, tá bom? Pessoal, o oposto das trevas é a luz. Tem muitas coisas aí nesse mundão aí que não vão agregar nada para nós, beneficamente falando. Lutamos e devemos lutar. Lutemos contra isso. Né? Não aceite aquilo que faz distanciar dos bons princípios de Deus. E vamos pedir muita sabedoria, entendimento e discernimento para Deus nessa caminhada aí, tá bom? Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe, fiquem com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus.